Bem-vindos. Vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, falando agora sobre os atributos de Deus, que está tratado na questão 13 do Livro dos Espíritos. Então, na questão 13, Allan Kardec pergunta aos espíritos: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa dos seus atributos? Allan Kardec quer saber se são só esses os atributos de Deus. Os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto se uma lhe faltasse ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo. Não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então aqui ele inicialmente, os espíritos nos dizem que atualmente, a nossa capacidade, de acordo com a nossa capacidade intelectual, nossa capacidade de compreender as coisas, podemos dizer que sim, que esses são os atributos de Deus. Só que existem muitos outros atributos, existem muitas outras perfeições que ainda não temos capacidade, de compreender. Não temos nem linguagem para expressar, e formas de exprimir. Então, os espíritos dizem que a gente deve se contentar, em compreender esses atributos, essas características de Deus, porque, apesar dele possuir muitas outras, ainda não temos capacidade para compreendê-las. E ele diz que sabemos, a nossa razão já diz, que Deus ele possui um grau supremo de todas as perfeições, que se faltasse alguma das perfeições, ou se alguma das perfeições de Deus não fosse infinita, ele não seria superior a tudo, ele não seria Deus. E para que Deus esteja acima de tudo, ele tem que estar livre, ele está isento de qualquer imperfeição, qualquer defeito que a gente possa imaginar. Deus não as possui, Deus é infinitamente perfeito em tudo. Então aqui Allan Kardec, ele faz um pequeno resumo desses atributos. Então Deus é eterno, porque se ele tivesse tido um princípio, se ele tivesse tido início, teria saído do nada. Ou então, também teria sido criado por um ser anterior. Então, Allan Kardec está dizendo que Deus é eterno, porque se ele tivesse tido um início, ele teria saído do nada. E a gente já sabe que o nada não existe. Ou então, ele também seria um ser criado, por um ser anterior. Só que, se ele tivesse sido criado, esse ser anterior que o tivesse criado é que seria Deus, e não o Deus mesmo. Então, é por isso que ele é eterno, porque ele não teve princípio e não terá fim. Ele não foi criado. Não existe um ser anterior que tenha criado Deus. Ele é o próprio Deus. E assim, é assim que, de degrau em degrau, remontamos ao infinito e à eternidade. Então, Deus é infinito em tudo, eterno em tudo. E é assim que a gente deve entender o atributo de Deus, eterno, o atributo de ser eterno. É imutável. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não muda. Deus não muda. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo, nenhuma estabilidade teriam. Então veja que ele diz que se Deus estivesse sujeito às mudanças, as leis que ele criou também estariam sujeitas a mudanças, também não seriam perfeitas. E aí, nesse caso, o universo não teria estabilidade. A qualquer momento, as leis do universo poderiam mudar e aí seria um caos.
Mas existe ordem no universo, existe perfeição no universo, né? A perfeição das leis de Deus, a perfeição das leis que regem o universo e que foram criadas por Deus. E Deus, sendo perfeito, ele também criou leis perfeitas e imutáveis. E se Deus fosse mutável, também ele não seria perfeito, né? Porque o que se muda, né, o que sofre mudança, não pode ser considerado perfeito. E não sendo perfeito, também ele não seria soberano. Deus é imaterial. O que quer dizer imaterial? Quer dizer que ele não é constituído de matéria, né, da matéria como a conhecemos. Quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria, né? Ou seja, se Deus não fosse material, ele também não seria imutável, né? Porque a matéria muda, e se a matéria muda, e Deus sendo material, ele também mudaria, ele também seria mutável, né? Então veja que uma coisa está atrelada à outra. Então, sendo Deus imutável, ele é também imaterial. Sendo imaterial, ele também é imutável. São dois atributos que estão correlacionados, né? De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria, né? Então, a matéria como a conhecemos, ela está sujeita a transformações, né? Lavoisier já dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Então, as substâncias, os elementos se combinam, se reconfiguram, né? E dando origem a novos elementos, né? A novos corpos. E é assim que a gente deve entender, né? Nesse tipo de matéria, como a conhecemos, Deus não se encaixa, né? Deus não é. Na verdade, a matéria já foi criada por Deus. A matéria é um elemento criado por Deus, né? Existem 3 elementos na natureza, né? O universo é constituído de 3 coisas. Deus, que foi o criador de tudo, né? E Deus criou matéria e espírito. Então veja que a matéria e o espírito são criações de Deus. Se a matéria já é algo que foi criado por Deus, Deus não pode ser constituído de matéria, né? Porque senão outro ser teria criado a matéria do qual Deus teria sido constituído. E sabemos que Deus, ele é eterno, não teve início nem fim, né? E a matéria já é algo criado por Deus, já é uma criação divina. Deus é único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas. Não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. Então, se Deus não fosse único, haveria outros deuses, né? E se houvesse outros deuses, haveria outras formas de pensar o mundo, né? Outras formas de enxergar. Existiria outros pontos de vista. Não haveria uma única forma de conceber o universo, né? Então já imaginou se no universo houvesse mais de um Deus e cada um com ideias divergentes em relação à forma como o mundo deveria funcionar? Seria meio estranho, né? Então, Deus é único, né? Não há outro Deus além dele. Já houve em outras épocas da humanidade, em outras culturas, né? Como a cultura egípcia, posteriormente a cultura grega e a romana, em que se criam, né? Havia a crença de vários deuses. Mas aí foram criações, né? Humanas, que o próprio ser humano foi criando divindades para representar, né? Os elementos da natureza, né? Mas aí a gente já sabe que né? Faz parte da evolução humana, né? Essas crenças, que depois deu lugar ao monoteísmo. Deus é onipotente. Ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. As que não houvesse feito seriam obra de outro Deus. Então aqui Allan Kardec diz que Deus é onipotente, né? Quer dizer, ele é todo poderoso,
porque ele é único, né? Se ele não tivesse o soberano poder, né, haveria outro ser mais poderoso, tão poderoso quanto ele, mas aí ele já não seria único, né? E ele não seria soberano. Ele não seria, ele não teria todo o poder, né? O poder seria dividido, né? Ou até ultrapassado por outros deuses. Então ele é onipotente, ele é todo o poder, porque ele é único. Ele é soberanamente justo e bom. O que isso quer dizer? Quer dizer que a sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da justiça nem da bondade de Deus. Né? Então aqui ele está falando que a vontade de Deus é suprema. Né? Ela está acima do nosso livre-arbítrio. Né? Isso aqui é interessante porque costumamos duvidar, né, dos desígnios de Deus. Costumamos, inclusive, nos revoltar, né, contra a vontade de Deus, como se nos achássemos mais justos, né, mais sábios do que Deus. Queremos dar palpite, queremos ensinar a Deus como ele deve agir. Né? Isso é fruto do nosso orgulho, né, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, não querer, né, que Deus faça valer sua vontade. Né? Ele que é soberanamente justo e bom, ele que sabe o que é a verdadeira justiça, né? Ele que sabe o que é melhor para todos nós. Né? Deveríamos confiar mais nos seus desígnios. Então esses são os atributos de Deus. Né? Apesar de haver muitos outros, esses são os que por enquanto temos capacidade de compreender. Então espero todos no próximo vídeo. Até mais!